Boa tarde, Brasil, e bom dia, boa noite para todos aqueles que estejam participando deste evento em outras partes do mundo. Meu nome é Márcia Pua, eu sou diretora de Notícias e Mídia aqui na OMS, a Organização Mundial da Saúde, em Genebra, e eu tenho aqui comigo a doutora Mariângela Simão, diretora-geral assistente, a diretora-geral adjunta, eu devo dizer, da OMS para acesso a remédios e vacinas, em Washington, na sede da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é também a sede regional da OMS para as Américas, eu tenho o Dr. Jarbas Barbosa, diretor adjunto da OPAS, e no Rio de Janeiro, a presidente da Fiocruz, doutora Nícia Trindade de Lima. E nos próximos 45 minutos, nós vamos estar falando da situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo e falar, sobretudo, de vacinas. E você vai poder participar deste evento no Twitter, com o hashtag Pergunte para a OMS, OMS tudo em maiúsculas, ou então AskWHO, AskWHO, tudo junto, tudo em maiúscula, ou através do Facebook, LinkedIn ou Twitter. E para começar, nós temos aqui umas perguntas que nós já recebemos nas nossas redes sociais. Eu vou começar com a doutora Mariângela. Mariângela, a pandemia já dura mais de um ano. Qual é a avaliação que você faz da situação epidemiológica no momento, no Brasil, mas de um panorama geral no mundo? Veja, Márcia, muito obrigada, é um prazer ver os amigos na tela. Veja, nós estávamos até esse começo de ano, a gente estava com uma visão um pouco mais promissora, porque a gente estava observando em vários países do mundo uma queda do número de casos, apesar de que, por exemplo, o Brasil e alguns países da América ainda numa curva ascendente. Isso se reverteu rapidamente, 5, 6 semanas, durante o ano a gente teve uma queda real no número de casos globalmente, também no número de mortes, e recrudesceu, e a gente está vendo o aumento de número de casos, não só no Brasil, né, porque acho que essa é a situação que a gente está vivendo, os brasileiros estão vivendo agora uma fase bastante aguda dessa pandemia, mas também em outras regiões do mundo. Então, você tem países grandes como a Índia, com um aumento de número de casos expressivos, a Turquia e outros países. É claro que o Dr. Jarbas vai falar um pouquinho mais sobre a situação das Américas, que quase metade do número de casos no mundo estão na região das Américas, e também equivalente quase metade do número das mortes. Então, você tem uma situação mista no mundo hoje. Você tem países que estabilizaram num patamar alto, você tem países que estabilizaram num patamar baixo, e você tem países que estão, no momento, vivenciando uma ressurgência, né? Um ressurgimento no número de casos. Então, é bastante variado o quadro nesse momento. E quais são os fatores, Mariângela, que estão por trás deste quadro que você acaba de descrever? Veja, a primeira coisa que, apesar de que nesse um ano e pouquinho nós aprendemos muito sobre esse vírus, a gente ainda não sabe o suficiente sobre ele, né? E de uma certa forma, há um pouco, eu diria que uma falsa sensação de segurança com a chegada das vacinas e de uma certa forma também uma fadiga, um cansaço da população com relação às medidas preventivas. É extremamente importante, nesse momento, não baixar a guarda. Mesmo que você tenha vacinas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre vacinas durante esse painel hoje, mesmo que você tenha vacinas, as medidas de controle que já são comprovadamente eficazes, né? No Brasil se fala muito de isolamento social e, na verdade, o termo que a gente usa, que eu penso que é mais adequado, é distanciamento físico, porque nós não queremos que ninguém fique isolado socialmente, né? Diz distanciamento físico, uso consistente de máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações. Elas continuam medidas universais até que a gente possa estar num patamar mais estável em relação à transmissão comunitária. E agora, justamente, Mariângela, você falou das vacinas, né? Com as vacinas vem uma esperança de que a gente possa salvar vidas e controlar essa fase aguda da pandemia. Eu quero perguntar agora à doutora Nícia Trindade Lima, como é que está a situação das vacinas no Brasil? Doutora Nícia, eu acho que nós não estamos conseguindo lhe ouvir.
Desculpe, deixei desligada. Agora sim. Boa tarde, Márcia, bom dia, boa noite, aqueles que estão em outros fusos horários nos acompanhando. É um prazer estar aqui com Mariângela Simão, com Jarbas Barbosa. A situação das vacinas no Brasil, eu acho sempre importante falar das vacinas e da vacinação, né? Com relação às vacinas, no nosso país hoje, 2 vacinas estão integrando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação dentro do Programa Nacional de Imunizações, que são a vacina Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina Covid-19, fruto da parceria da Fiocruz com a farmacêutica AstraZeneca, da vacina originalmente desenvolvida pela vacina de Oxford. Nesse momento, tomaram a primeira dose da vacina no Brasil, cerca de 18.128.000 pessoas, e aqui eu acho importante dizer que a partir deste mês de abril vai se intensificar esta vacinação, e em muitos estados estarão sendo vacinadas as pessoas das faixas etárias mais altas, até 60 anos, além de grupos vulneráveis que foram definidos para a fase prioritária de vacinação. Ainda um longo caminho a percorrer, mas além das 2 vacinas, já há acordos com a Pfizer, a Janssen, neste momento, que permitirão aí uma ampliação dessa vacinação. E eu acho que todo o esforço nesse momento tem que ser para ampliar a vacinação, de modo combinado às medidas de controle que Mariângela colocou tão bem. Acho que a nossa meta para controle dessa pandemia mira nos 70% de cobertura da população que pode ser vacinada, o que significa estarmos falando em cerca de 170 milhões de brasileiros, brasileiras, uma vez que a população abaixo de 18 anos ainda não poderia ser alvo desse programa de vacinação. É um grande esforço que deve ser combinado às medidas já muito bem colocadas por Mariângela, e que eu reforçaria também as medidas de teste e testagem como importantes ações de saúde pública a serem adotadas neste momento. E agora, se a gente pudesse falar um pouco das variantes, né? Nós estamos vendo, à medida que o vírus vai infectando mais e mais pessoas, ele vai se transformando. Eu gostaria de trazer agora aqui o Dr. Jarbas Barbosa para falar um pouco dessas variantes. Obrigado. Um prazer participar dessa conversa. Os vírus naturalmente fazem mutações, né? Isso é conhecido, é a tendência natural dos vírus. E essas mutações, quando elas fazem modificações e se tornam estáveis, isso vai gerando novas variantes. Nós já temos até o momento 3 novas variantes consolidadas, a que foi originalmente detectada no Reino Unido, a que foi originalmente detectada na África do Sul e a que foi originalmente detectada no Brasil. Variantes podem alterar o comportamento, né, do vírus para melhor ou para pior, né? No caso, infelizmente, em relação à nova variante que foi inicialmente identificada em Manaus, né, e isso é um esforço que o Brasil vem fazendo para monitorar. Nós, a Organização Pan-Americana da Saúde, coordenamos uma rede de 21 laboratórios na América Latina e no Caribe que faz sequenciamento. E essa variante, que foi originalmente detectada em Manaus, ela há 5 estudos, pelo menos, demonstrando que ela tem de 2 a 2,5 vezes mais velocidade de transmissão, ou seja, ela se transmite de maneira mais rápida. Isso é preocupante, né? E quanto mais a gente deixa o vírus circular, nós vamos dando mais chances para que ele se transforme e possa, inclusive, gerar formas com mais severidade, com maior produção de casos graves e morte. A melhor maneira de evitar as novas variantes é exatamente controlar a transmissão, né? E por isso o acesso equitativo às vacinas é fundamental, né? Mesmo um país rico que vacine toda a sua população, mas se o vírus continua circulando em outros países, talvez, ao acaso, uma nova variante surja que não será protegido por aquela vacina que foi aplicada nesse país teórico, né, imaginário, e todo o esforço pode ir por água abaixo. Então, a solidariedade internacional não é só
na resposta à pandemia, um princípio ético e moral. Ela também é a maneira mais eficaz que nós temos de conseguirmos vencer a pandemia. Certo. E nós estamos começando a receber aqui as perguntas, eu estou olhando aqui no meu celular as perguntas que já estamos recebendo das pessoas que estão participando desse evento. Nós temos aqui uma pergunta sobre os sintomas, que eu vou colocar para a doutora Mariângela, da Portia Rosalind. Ela diz assim: depois de pegar o Covid-19, eu perdi o meu olfato e o paladar. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ter paciência. Eu acho que é isso que a gente está dizendo tantas vezes durante essa pandemia, né? Infelizmente, o que se tem no momento, né? Eu acho que tem que ter paciência, tem vários sintomas da Covid que permanecem mais tempo, né? O que a gente está chamando de longo Covid, né? De mais longo termo. Então, lamento, mas eu acho que tem que... É duro não poder ter gosto das coisas, né? Ter cheiro para as coisas, mas isso deve ser amenizado com o tempo, e acho que agora, Roseli, eu diria que tenha um pouquinho mais de paciência. Você já passou a fase difícil, que era sobreviver à infecção. Agora, tocar para frente. Mais uma outra pergunta aqui, acho que essa vai para o doutor Vargas. Essa nova variante do Amazonas, que foi identificada no Amazonas, ela é mais perigosa que as outras? Olha, obrigado, inclusive com o esforço da Fiocruz do Amazonas, né, nós temos já cinco estudos que foram divulgados, demonstrando que essa nova variante provavelmente é de 2 a 2,5 vezes mais transmissível, né, mais contagiosa, ela se transmite com mais rapidez. Isso é preocupante porque, quando se transmite mais rapidamente, mesmo que não produza por si só mais casos graves, se a transmissão é mais rápida, o número de casos graves que vai sendo produzidos proporcionalmente também vai crescendo, né? O que quer dizer que o risco de sobrecarregar, de superar a capacidade dos sistemas de saúde é maior, né? Por outro lado, é importante a gente lembrar que as medidas de prevenção que a gente tem para o vírus original são eficazes igualmente para a nova variante, né? Isso que a Mariângela falou, a Nízia falou, usar máscaras quando sair de casa, procurar manter o distanciamento físico, evitar lugares fechados, evitar aglomerações, né? As autoridades avaliar bem o que atividades não essenciais podem ser adiadas, postergadas, suspensas, de maneira a evitar que haja mais contato. Então, mantendo as medidas de prevenção, nós estamos nos protegendo para as novas variantes e para o vírus original, né? Porque, na verdade, essa capacidade de se espalhar das novas variantes é muito importante. A partir desses casos iniciais que foram identificados em Manaus, nós já identificamos essa nova variante em outros 14 países das Américas. Ou seja, se não mantivermos as medidas de prevenção, o vírus vai continuar se disseminando, a chance de aparecerem novas variantes vai crescer, o que não é recomendável, né, pelo risco que a gente está tendo já no Brasil, uma demonstração de uma superlotação em algumas capitais, em algumas cidades, de UTIs, de falta de acesso a alguns equipamentos, que pode ser um risco de vida, né, para as pessoas que desenvolvem formas graves da Covid-19. E agora, a minha xará, Márcia Dias, pergunta, eu acho que essa pergunta é para a doutora Nízia: e a vacina para crianças e adolescentes? Sai quando? Nesse momento, deve ter início, deve-se entrar com um protocolo para pesquisa no Brasil da vacina que nós estamos produzindo na Fiocruz, né, a partir do acordo com a AstraZeneca, como eu disse, para uso pediátrico. Então, espero que em breve nós tenhamos a aprovação desse estudo, né? Neste momento, também a vacina da Pfizer, ela está sendo adotada a partir de 16 anos, e acho que tem que ser, de fato, um dos focos de atenção, termos
aprovado para uso pediátrico e para os adolescentes também. Um outro grupo, né, importante é o grupo de gestantes, né, temos acompanhado casos graves envolvendo gestantes, também deve ser um outro grupo aí de preocupação para os estudos clínicos com as vacinas para Covid. Eu aproveito, né, para reforçar algo que Jarbas acabou de dizer, que, de fato, as medidas têm que ser combinadas. Aumentar a vacinação é muito importante, ao mesmo tempo as medidas de controle, né, porque é um círculo vicioso. Quanto mais o vírus se dissemina, mais variantes podemos ter. Por hora, as variantes P1 e a do Reino Unido, no caso da vacina, sob nossa responsabilidade na Fiocruz, né, a vacina Oxford-AstraZeneca, ela se mostrou em laboratório eficaz para P1, mas é um motivo de atenção, de preocupação, por isso nossos pesquisadores em vários dos nossos institutos e, sobretudo, na Amazônia, estão totalmente dedicados a esse estudo das variantes, além do laboratório de vírus respiratórios sarampo, aqui no nosso instituto no Rio de Janeiro. Agora eu tenho uma pergunta que vem do Edson Sego. Vamos voltar, então, doutor Jarbas, a falar das variantes. O Edson pergunta do que depende realmente a manifestação dessa nova variante. Eu acho que foi a que você mencionou que emergiu, foi identificada no Amazonas. Do que realmente depende a manifestação dessa variante? É do sistema imunológico ou um alto grau de exposição? Não, as variantes, elas acontecem porque todos os vírus têm uma certa tendência a fazer mutações, né? Pequenas mudanças que eles vão realizando. Isso varia tem vírus mais estáveis e vírus mais mutantes. O vírus da influenza é um exemplo de um vírus que produz tantas mutações que nós temos que tomar vacina de influenza todos os anos, né? Porque todos os anos você pode ter cepas diferentes do vírus de influenza circulando. O SARS-CoV-2, que é o vírus que produz a Covid-19, ele produz muitas mutações. Algumas dessas mutações se perdem, né? Outras dessas mutações permanecem de maneira constante e significam que aquele conjunto de mutações propiciou o desenvolvimento de uma nova variante, ou seja, é um vírus que tem algumas características diferentes do vírus original. Quanto mais tempo nós deixamos o vírus circular, naturalmente, isso é completamente ao acaso, a gente não consegue prevenir, o vírus pode naturalmente desenvolver mutações que vão ficando consolidadas, ficam permanentes e se constituem numa nova variante. Já temos essas 3 novas variantes que foram identificadas, outras provavelmente acontecerão, né? Eu acho que a Nívia ressaltou um ponto importante. As vacinas que nós temos atualmente protegem também, né, contra essas novas variantes, mas sem dúvida nenhuma que é muito importante pensar que controlar o vírus por várias razões, inclusive para evitar que surjam novas variantes mais agressivas, mais contagiosas, que produzam mais severidade ou mais letalidade, é extremamente importante. Onde há transmissão do vírus, há possibilidade de ocorrerem novas variantes. Mas, de novo, as medidas que previnem contra o vírus original são eficazes também contra as novas variantes. O uso da máscara, o distanciamento físico, evitar lugar fechado e aglomerações. E agora nós temos uma pergunta voltando a falar da eficácia das vacinas com relação às variantes. Ela é uma pergunta da Isabelle, ela pergunta, eu acho que para a doutora Nízia, se a Coronavac é eficaz contra essas variantes sobre as quais estamos falando. Divulgados, a vacina seria eficaz contra as variantes. No caso da vacina da Fiocruz, eu quero mencionar aqui a importância de estudos também realizados com a efetividade da vacina no Reino Unido e da Escócia, né, onde também circula essa variante do Reino Unido. É estudo de efetividade, que significa aquele estudo com a população vacinada e, principalmente, vendo a redução muito expressiva
nas internações e nos casos graves, o que é um objetivo muito importante desta vacinação. Então, repetindo o que o Jarbas colocou, a vacinação e as medidas de controle adotadas para o vírus antes de ter tantas variantes de preocupação serem identificadas, também têm se mostrado adequadas frente a essas variantes. Então, é usá-las de forma integrada e fazer os estudos de efetividade que estamos já trabalhando com o Ministério da Saúde para fazê-lo no caso do Brasil, da vacinação no Brasil. E eu vou trazer agora aqui a doutora Mariângela, que tem algo a acrescentar. Veja, Márcia, complementando Nízia e Jarbas, mas tem uma questão que é super importante quando a gente está insistindo tanto que as medidas de prevenção têm que continuar, porque a necessidade de entender como é que as vacinas funcionam agora, né? Porque até o momento está começando a sair alguns estudos mostrando se ela previne a transmissão da doença de uma pessoa para outra ou não, né? Mas até o momento, o que a gente tem, que é extremamente importante, a gente tem que todas essas vacinas que demonstraram eficácia maior ou menor, mas todas elas previnem a evolução para doença grave. Isso que é igual a diminuir o número de pessoas que vão morrer por Covid, né? Então, no momento, a gente ainda não tem certeza sobre a transmissão da proteção individual, da transmissão, se você pode pegar a Covid se você tomou uma vacina. Até o momento, as evidências dizem que você pode pegar o Covid, mas se você pegar a Covid, se pegar esse coronavírus, você não vai morrer, né? Então, essa é uma distinção super importante ficar na cabeça das pessoas, que o que a gente está falando no momento é que tem que combinar a vacina com as medidas de prevenção, né? Porque a transmissão comunitária está muito intensa no Brasil. Em outras partes também, mas está extremamente intensa em algumas regiões do Brasil. Então, mesmo as pessoas vacinadas, elas têm que tomar cuidado, né? E a gente está falando isso também para aumentar o efeito da vacina, né? Impedindo a transmissão entre pessoas e diminuindo, por exemplo, as possibilidades de transmissão pessoa a pessoa com uso de máscara, distanciamento físico e tudo mais, você está dando maior chance para a vacina ajudar a controlar a fase aguda da epidemia e ajudar que menos pessoas fiquem gravemente doentes e que lotem o sistema de saúde. Acho que essa distinção é bastante importante. Obrigada. Mariângela, continua aqui conosco. Você estava justamente falando da transmissão no Brasil, né, que estamos passando por um momento difícil. Nós temos aqui uma pergunta de Anis Fischer, que pergunta: o vírus transmite pelo ar ou por superfícies? O vírus basicamente transmite de pessoa para pessoa, né? Também pode transmitir por meio de superfícies de contato com superfícies contaminadas, mas basicamente a transmissão é de pessoa para pessoa. Isso que é importante quando a gente está falando de distanciamento físico, evitar aglomerações, locais ventilados e tudo mais, né? O vírus comprovou que ele pode ser transmitido pelo ar em circunstâncias muito especiais, né? Por exemplo, se você tem um paciente na UTI e que está entubando e que tem um ambiente que cria aerossóis, que é a modalidade de transmissão pelo ar, mas não é essa a modalidade principal, essa é raríssimo de acontecer. O básico é pessoa para pessoa e o cuidado com as superfícies e a higienização das mãos. Não sei se o doutor Jarbas quer complementar. Justamente. Não, eu só dar um dado, acho que a Maria está absolutamente correta, né? O grande risco é realmente a transmissão entre pessoas, né? Porque todo mundo, quando fala, emite, a gente não vê, porque são gotículas minúsculas, né, de saliva, e naquelas gotículas tem vírus. Então, se uma pessoa está conversando com a outra e as duas estão sem máscaras, e uma está infectada pelo SARS-CoV-2, naquela fase que está produzindo muitos vírus, digamos assim, naturalmente os vírus saem quando a pessoa está falando e alcançam, né, a área respiratória da outra pessoa. Se a pessoa está tossindo ou espirrando, isso multiplica por várias vezes. Por isso, vários estudos têm demonstrado que locais fechados,
em que as pessoas estão falando, ou gritando, ou cantando, sem máscaras, foram locais de altíssima transmissão, né? Vários surtos em cultos religiosos, em casas noturnas, restaurantes, demonstraram, às vezes, a capacidade de até 300 pessoas serem contaminadas. Por outro lado, nós temos aqui nos Estados Unidos, né, o Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, que é das instituições mais consistentes no mundo em termos de análises epidemiológicas e de previsão. Eles estimam que, se a partir de hoje, né, do começo dessa semana até 1 de julho, 95% das pessoas nas Américas utilizassem máscaras, a gente salvaria 44 mil vidas. Ou seja, a gente teria 44 mil mortes a menos do que se estima que nós vamos ter. Então, eu creio que é muito importante, como Nívia, como Mariângela bem falaram, né, a vacina é fundamental, mas é uma resposta de médio prazo, né, pelo menos, porque imediatamente o que vai salvar vidas são essas medidas de saúde pública que precisam ser reforçadas com mensagens claras, uma mensagem clara para a população, transparente, o que é que deve ser feito para que a gente consiga evitar esse crescimento que a gente está vendo em vários países, né? O Brasil, Paraguai, o Peru e o Chile, nesse momento, nas Américas, estão com um crescimento importante. Em alguns desses países, como o Paraguai, como no próprio Brasil, a sobrecarga em alguns serviços, em algumas cidades, em relação a leitos de UTI, é muito preocupante. E justamente nós estávamos falando da pressão, né, nas UTIs. Nós temos uma pergunta aqui do Rodrigo Oliveira. Ele pergunta por que não prescrevem para a pessoa que está diagnosticada com Covid-19 fazer inalação em casa para que não chegue a um quadro de urgência. Talvez podemos começar com Mariângela. Obrigada. Eu até vi que está circulando no Facebook, na internet, algumas informações sobre inalação em casa, né? Na verdade, quando você tem algum sintoma respiratório, muitas vezes uma inalação ajuda, né? Porque ajuda a umidificar o sistema. Mas o que se observa é que na evolução, digamos assim, que a gente chama da história natural da evolução dessa infecção por esse novo coronavírus, você tem algumas pessoas que complicam. Essas pessoas já têm o que a gente está chamando de grupos mais vulneráveis, grupos de risco, pessoas acima de 65 anos, pessoas que têm associada alguma doença que a gente chama de comorbidades, né? Então, eu diria que uma atenção muito, muito clara tem que ser dada para essas pessoas que têm maior risco de desenvolver doença grave, de ficarem atentas para qualquer manifestação. Normalmente, o que a gente tem visto é que entre o 6º, 7º, 8º dia é que as complicações ocorrem. Então, medidas caseiras são bem-vindas, mas deve estar sempre atento, especialmente se você que está ouvindo, você tem algum parente ou amigo que é uma pessoa que tem um maior risco de desenvolver doença grave, que fique atento para qualquer sintoma que evidencie que haja uma piora do estado clínico, né? E que procure o serviço de saúde o mais rápido possível. Acho que tem que confiar nas medidas caseiras, mas também tem que seguir hoje muito de perto a possibilidade de complicações em alguns grupos etários, grupos de pessoas. E agora nós temos aqui uma pergunta, puxando mais para o nível global, falando da Europa. Também, Mariângela, estamos falando, o Barbosa da Silva Ambrosina nos pergunta, nós estamos vendo o que a gente chama aqui na Europa a terceira onda, né? Ele chama fase 3. A terceira onda na Europa, será que vai haver uma fase 4, uma quarta fase? Pedi até para o Jarbas comentar sobre isso também, porque, na verdade, a questão de onda é muito relativo, né? Porque você tem vários recrudescimentos no mundo todo. Se você está na primeira, na segunda, na terceira onda, se você olhar, por exemplo, o perfil das infecções no Brasil, ela está seguindo sempre num patamar alto, com alguma agudização em alguns períodos. O que se está vendo na Europa é o recrudescimento em alguns países, né? Até mesmo em países que estão com programas de vacinação mais adiantados
E você vê ao mesmo tempo, Barbosa, e nós temos um outro Barbosa da Silva nessa chamada, você vê ao mesmo tempo que países que estão tomando medidas dos cuidados preventivos, muito fortemente eu citaria o exemplo de Portugal, né? Que a questão de um mês atrás era o país com maior incidência de novos casos na Europa e que agora já voltou por meios de medidas de restrição da movimentação de pessoas, medidas de obrigatoriedade do uso de máscaras, restrição até sem fechar o comércio, uma restrição na entrada do número de clientes, conseguiu baixar grandemente o número de casos num país como Portugal. Mas, então, eu diria que eu acho que a gente tem que se preocupar menos se é uma segunda, terceira ou quarta onda, mas a gente pensar nos mecanismos de transmissão e onde tem transmissão comunitária, ficar bastante atento e não relaxar nas medidas de prevenção, incluindo nos países europeus. Não sei se o Jarbas quer complementar. Nívia quer complementar? Doutora Nívia. Primeiro. Bom, eu acho que é muito importante isso que Maria Ângela falou. Aqui no Brasil, os principais epidemiologistas e outros estudiosos da pandemia também têm falado não só desse patamar que se manteve alto e agora na situação dramática que nós estamos vivendo,